Bom, essa música que nós ouvimos agora, ela me toca bastante, porque ela me lembra do momento mais emocionante da minha vida, particularmente. O momento, talvez, o momento que eu entendi o que minha mãe sentia por mim, o momento em que eu, pela primeira vez na vida, entendi o que é, de fato, o amor incondicional. Foi quando, naquela maternidade, um médico me trouxe nos braços um bebezinho, meu filho, e eu peguei pela primeira vez no colo. O médico olhou para mim, estava filmando o parto, o anestesista veio, filmou meu rosto, deu um close e disse assim: fale as primeiras palavras suas para o seu filho. E eu não conseguia dizer nada. Eu só conseguia chorar e chorar e chorar e chorar e chorar. E eu demorei acho que uns 10 ou 15 minutos chorando com aquele menino no colo. Só olhando para aquele rostinho frágil, tão pequeno. E vendo aquilo, eu falando assim: meu, não conheço esse cara. Não sei quem ele é, não sei o nome dele, não sei como é que ele vai ser, quem que é esse cara que está no meu braço, mas era um amor que é inexplicável. E essa música diz que um menino nasceu e um filho se nos deu. Talvez você que esteja solteiro aqui, talvez você que já é casado, mas ainda não teve esse prazer de ter um filho, talvez aquele que você já teve filho faz tanto tempo que você nem lembra mais como foi essa emoção desse momento, mas eu acho que é difícil esquecer. Mas mesmo você, a Bíblia diz que você pode sentir aquilo que eu senti, se você um dia recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. A Bíblia diz que um menino nasceu e um filho se nos deu. Filho se nos deu. Se um dia você recebeu a Jesus Cristo, se um dia Jesus entrou na sua vida, e se você se lembra desse momento, você vai entender o tipo de amor que eu estou falando com você. Eu me lembro também no dia que eu aceitei a Jesus. Foi muito semelhante. O pastor pregou uma mensagem que eu nem me lembro o que era. Quando ele falou: vem aqui na frente, quem quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus, eu abaixei minha cabeça e falei assim: eu não vou. Eu não vou. Mas era algo tão forte. Era um amor tão grande. Era uma coisa tão poderosa dentro de mim. Tão maior do que eu, tão maior do que as palavras que aquele homem dizia, tão maior do que a música que se tocava, tão maior do que a minha própria vida, que quando eu menos percebi, sem querer, sem ter vontade, eu estava lá na frente, de joelhos. E eu só chorava, 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 chorava. E precisou alguém me levantar, me pegar, me colocar no banco e ficar ali comigo, porque Deus me tomou para si. Isso que a Bíblia diz que é o encontro com Jesus. Um menino nasceu, um filho se nos deu. E como esse filho não é qualquer filho, a própria música diz, ele é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. É nesse Jesus que nós cremos. É nele que se baseia a nossa fé. É na vida dele, nessa presença dele, que nos toca, que nos move, que nos emociona. E já faz mais de 16 anos, quase 20 anos que Jesus entrou e veio fazer parte da minha vida, que eu recebi esse menino que nasceu em mim, da parte do Senhor, mas a emoção ainda é a mesma. E quando eu tenho que falar dele, ainda é o mesmo sentimento de parece que vai sair alguma coisa de dentro. Jesus é demais de bom. Jesus é algo que
É impossível para os homens descrever em palavras. A Bíblia diz que se fossem usados todos os livros de todas as bibliotecas do mundo inteiro, esse papel todo seria insuficiente para descrever quem é Jesus. Ele é muito maior do que tudo que nós pedimos, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós podemos imaginar. E a gente tem 4 tentativas na Bíblia de fazer uma biografia, de mostrar para a gente quem é Jesus. E a partir de agora, a partir desse domingo, durante esse próximo ano, nós vamos estudar quem é Jesus. E nós vamos estudar a tentativa de um daqueles homens descritos na Bíblia que mais o amaram. Na verdade, ele era chamado de o discípulo amado, o apóstolo João. De todos os apóstolos, quando Jesus foi preso, quando Jesus chegou a hora final da sua morte, todos fugiram. Você lembra da história? Judas traiu, Pedro negou, os outros, todos covardes, com medo, se esconderam. Tinham medo de ser presos, tinham medo de morrer também. Mas aos pés da cruz, no momento da sua morte, haviam ali 3 pessoas: Maria, a mãe de Jesus, Madalena, e estava lá João, o apóstolo João, que era tão íntimo, que entendeu de uma maneira tão particular o que é amar a esse Senhor, a esse menino que nasceu, e que ali morria na cruz, que não teve medo de perder a sua própria vida, que não cogitou em nenhum momento, mesmo no pior deles, se afastar do Senhor. Então, durante esse ano nós vamos estudar o Evangelho de João. E hoje eu vou tentar fazer um resumo do Evangelho de João. E o resumo do Evangelho de João pode ser descrito nessa simples palavra que está aí no PowerPoint: crer em Deus. Esse é o resumo do Evangelho de João. O que é crer? E Jesus é Deus. Na verdade, nisso se baseia o Evangelho. O próprio João diz isso. Se você... não está rolando aí. Agora foi. Deixa eu ver se foi o meu ou foi o seu. Foi o seu aí. Acho que tem alguma coisa dando errado lá. Foi, agora foi. O próprio João diz isso. Se você quiser abrir, leia aí na sua Bíblia. Se você quiser acompanhar aqui, João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20, é onde João mesmo diz por que ele escreveu esse livro. Ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Quer dizer, João já começa dizendo: olha, eu não tenho nem condição de descrever tudo o que Jesus fez. Ele fez muitas coisas, é indescritível a obra dele. Mas eu reuni o que eu podia, eu ajuntei aqui as coisas que eu achava relevantes, que tem um objetivo. Ele diz lá, que não estão nesses livros, mas estes aqui, essas palavras que estão aqui, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Olha, eu escrevi, e o propósito da minha escrita é que você creia, que o leitor desse livro creia, que Jesus é Deus, é o Filho de Deus prometido. Jesus é aquele que tinha sido prometido para Adão, que pisaria a cabeça da serpente. Agora o microfone ficou ruim, a beça. Eu acho que é por causa do retorno aqui. Som, 2. Estão ouvindo aí? Eu não estou ouvindo aqui, que aí desligou o retorno, mas vocês estão ouvindo. Todo mundo lá atrás? Tranquilo? Então beleza. Bom, ele diz que escreveu essas coisas para que nós creiamos que Jesus é Cristo.
A palavra Cristo não é nome, porque tem gente que acha que quando fala assim, Jesus Cristo, está dizendo assim, Creus e Santos, Antônio Pereira. Não. Cristo não é nome de Jesus. O nome dele é Yeshua, em hebraico, Jesus traduzido para o português, e Cristo significa o prometido. A tradução literal do que Cristo significa é aquele que foi prometido. Prometido aonde? Lá no jardim do Éden, quando Eva comeu do fruto que Deus disse que não era para comer, e toda a desgraça entrou no mundo, e o Márcio pregou aqui para a gente na semana passada falando disso, falando que quando Eva mordeu aquele fruto, deu para o seu marido, e ele também mordeu e comeu daquele fruto, o pecado entrou no mundo, e o pecado gerou um monte de coisa ruim. A primeira coisa, nos separou de Deus. A segunda coisa, nos separou uns dos outros. Se você tentar nessa vida manter um relacionamento com Deus, você vai ver que pelas suas próprias forças você não consegue. Muitas vezes nós caímos na incoerência da música que cantamos aqui, não é não, Leandrão? Eu amo a Cristo. Ama. Próxima esquina, já está cometendo um pecado. Quantos de nós fazemos isso? É difícil manter um relacionamento com Deus, não é fácil. Eu não consigo. Não sei se você consegue, talvez existe alguém aqui que a gente precisa canonizar, mas até onde eu conheço a maioria, eu também conheço os pecados, então nós sabemos dos nossos erros. E manter relacionamentos também não é fácil. Se você é casado, você sabe a luta que é para manter o seu casamento. O quanto é difícil conviver com essa mulher que você escolheu e disse que ama. O quanto é difícil conviver com esse homem que você escolheu e disse que ama. É difícil. Os relacionamentos todos são complicados depois que Adão e Eva comeram do fruto. Olha os filhos. Você tem filhos, você se mata por eles, você abre mão de você mesmo, você abre mão da sua própria vida, você abre mão dos seus próprios sonhos, você abre mão de suas próprias vontades para criar um filho, para depois ele te desobedecer, te tratar mal, te abandonar. Não é? É assim que é o mundo. Viver nesse mundo de pecado é uma luta constante diária. Veja lá na sua empresa, no seu trabalho, como é difícil conviver com aquelas pessoas. Como é difícil ter aquele chefe. Como é difícil viver aqui, não é verdade? E não só quando a gente aponta o dedo para os outros, mas como é difícil conviver conosco mesmos, com nós mesmos. É muito difícil. Eu luto para conviver comigo. Muitas vezes eu estou preso que nem aquela coisa que Paulo fala, olha, aquilo que eu quero, aquilo que eu sei que é certo, aquilo que eu sei que é o bem, eu não consigo fazer. Mas as coisas ruins que eu não quero, que não são boas, que eu não gosto, eu faço. Se você tem criança pequena em casa, você percebe isso muito fácil. Ensina para o seu filho uma coisa boa. Você vai ver que vai demorar uma eternidade para aprender. Você fala 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1 milhão de vezes, como diz o meu filho, 1 milhão de vezes. Você corrige, você deixa de castigo, você bate na bunda, mas ele continua insistindo no erro. Ele ouve o palavrão uma vez na vida, aprende, assim ó, e já sai falando. Aí você começa a pensar assim, como é que é isso? Esse moleque, para aprender uma coisa boa, custa, mas para aprender uma coisa ruim, é assim, rápido, de primeira. Mas é assim que nós somos. E o pecado nos afeta a todos. Não há nenhum ser humano na face da terra que viva dentro dessa esfera que nós estamos conversando aqui e que não lute com essas coisas. Então, quando o pecado vem ao mundo e nos atinge a todos, só há uma saída. É essa que João está dizendo. Creiam que Jesus é o que foi prometido. Prometido para quê?
Lembra que eu falei lá do Jardim do Éden? Quando o homem pecou, Deus chamou Adão e Eva, falou assim: o que foi que você fez, cara? E Adão, em vez de aproveitar a oportunidade, olha a chance, dobra o joelho: Deus, fui eu fiz, eu comi, Pai, me perdoa, pelo amor. Não, Adão faz assim: eu não, foi ela, essa mulher aí que o Senhor me deu. Aí Deus vai falar com a mulher: Eva, por que você fez isso? Eu não, foi a serpente. E nós somos assim com o nosso pecado. Além de vivermos num mundo desgraçado, a gente nunca admite que a desgraça do mundo é por nossa própria culpa. A culpa sempre é de algum outro. E a gente vive nesse ciclo de errar, não admitir, errar de novo, não admitir de novo, e errar de novo e não admitir de novo, e viver as consequências do erro, e a gente vive a vida inteira rodando em torno disso. Mas Deus fez uma promessa. Quando Ele viu que Adão e Eva não iam admitir mesmo, que eles não iam reconhecer mesmo, que eles não iam se arrepender mesmo, e que não havia mais solução, Deus disse para ele: olha, eu vou colocar um conflito na terra, entre vocês, Adão e Eva, seus filhos, nós todos que estamos aqui, e a serpente, que é Satanás. E ele vai viver destruindo vocês. Ele vai viver prejudicando vocês. Ele vai viver oferecendo tentações a vocês. E vocês vão viver em guerra. Até que nasça o descendente da mulher. Vai nascer um descendente da mulher. E lá no Gênesis, depois você pode ler o capítulo 3, a palavra é singular: o descendente da mulher. Deus faz uma promessa: haverá um descendente, um homem, que vai nascer de uma mulher, e esse homem vai pisar a cabeça da serpente. E quando ele está falando, ele vai pisar a cabeça da serpente, ele está dizendo o seguinte: o que a serpente começou, o pecado que nos atinge a todos e que torna a nossa vida aqui tão ruim, ele vai destruir. Ele vai acabar com isso. E esse homem prometido, ele é chamado no Antigo Testamento de Machia, o Messias. No Novo Testamento, Christos, aquele que foi prometido. Todas as pessoas que nasciam em Israel, todo parto, era aquela sensação no coração: será que é agora? Será que é ele? Nasceu Caim, e Eva olhou para Caim, e pegou aquele nenenzinho no colo, e olhou para ele e disse: será que é esse? Não era Caim. E veio Abel, e não era Abel. E veio Sete, e não era Sete. E veio Enoque, e não era Enoque. E veio então José, veio também Jacó, veio também Abraão. E vieram homens e homens e homens e homens nascendo durante toda a história da humanidade. E todo judeuzinho, toda judia que paria, era aquela expectativa: é ele? É agora? É agora que o pecado não vai mais judiar da gente? É agora que a gente vai conseguir vencer o pecado? É agora que a gente vai se livrar dessa culpa? É agora que a gente não vai mais viver debaixo do medo? É agora? 500, 1000, 1500, 2000, se passaram 3000 anos. Até que uma mulher chamada Maria recebeu um anjo numa noite e disse: mulher, você foi escolhida, você vai conceber e você vai ser a mãe do filho prometido de Deus, o Cristo, o Machia. É agora que ele vai nascer.
quando completou-se o tempo, Jesus nasceu. E ele foi dado o nome de Jesus. E João afirma: Jesus é o Cristo. Ele é aquele prometido. A nossa pergunta fica no ar então: me prova isso, João. Eu quero saber como é que você vai provar para mim, João, que esse menino que você está dizendo aí é o Filho de Deus prometido. E o texto diz: olha, crendo nele, vocês terão vida. A morte não terá mais domínio sobre vocês. O pecado já não será mais um problema. A lei não será mais um aguilhão. Vocês não serão mais escravos. E vocês vão poder agora viver uma vida de restauração. Uma vida de vencer aquilo que antes te derrotava. De jogar fora o que te oprimia. De lançar fora toda a culpa do pecado que você cometeu. E de ter pago todos os seus pecados. Essa é a história que João vai nos contar. E ele destaca algumas coisas nessa história. Lá em João capítulo 1 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. E de fato, até a data em que Jesus nasceu, ninguém tinha visto a Deus. Ninguém jamais. Porém, o texto diz: há um unigênito. Existe uma tradução errada na nossa Bíblia. A palavra unigênito pode ser entendida como filho único. Mas não é isso que a palavra grega que é usada no texto significa. Jesus não é o filho único de Deus. Ele é o único que é filho legítimo de Deus. Ele é o único que é da mesma essência. A palavra genal significa essência. Significa, ele é o único que tem, se você puxar o sangue dele, o DNA, não vai sair lá José e Maria. O DNA vai sair Deus. Jesus é o único que é da mesma essência de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que ele é o próprio Deus. Jesus é Deus, ele é o unigênito, ele é o único ser de toda a história da humanidade, de toda a criação, ele é o único que é gerado do próprio Pai. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem história, ele não está preso à história, ele é o próprio Deus vivo. E ele está dizendo o seguinte: ele, o unigênito, que está com o Pai, tornou Deus conhecido aqui na terra. Você quer conhecer a Deus? Você quer ver Deus? Você quer crer em Deus? Creia em Jesus. Você quer saber como Deus é? O que Ele fala? O que Ele faz? Como que Ele age? Olhe para Jesus. E Jesus, ele disse isso em outro texto, dizendo assim, as pessoas dizendo: nós queremos ver a Deus, nós queremos estar com o Deus, e ele disse assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Então esse texto nos afirma que Jesus é Deus. Ele não é meio Deus e meio homem. Não, ele é 100% Deus. Ele é completamente Deus, ele é totalmente Deus, e ele nunca abriu mão de ser o que ele é. Ele sempre foi Deus, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele não foi feito. Esse é Jesus. João começa nos apresentando duas palavras interessantes. Existe uma palavra grega, palavra pisteuo, que é a palavra que João mais usa no livro de João. Essa palavra aparece 98 vezes em 20 capítulos. Olha só, uma palavra importante, 98 vezes. A palavra pisteuo significa crer. E ela sempre é usada em João na sua forma verbal, como nós vimos ele usando aqui, ó.
para que creiam. Presente do indicativo, ativo, vós creiais, ou para que vocês creiam, como a gente traduz no português. E crendo, presente do infinitivo. Aqui, os verbos todos. Então esse verbo crer aparece 98 vezes, ela é a palavra mais importante do livro de João. João está dizendo, eu escrevi esse livro para que vocês creiam. E essa palavra também tem um substantivo, porque no grego a palavra pistes também é crer, só que é a fé, não é ativo. A fé, a Bíblia nos diz, é algo que eu não posso fazer, que é algo que só Deus dá, substantivo. Eu só recebo a fé. Mas o crer é algo ativo, é algo que parte de mim. E ele está dizendo o seguinte, eu escrevi esse livro para que vocês, ouvindo dele, lendo sobre ele, creiam. Uma fé ativa, uma fé em Deus, que não é só uma fé de palavras, que não é só um sentimento, um friozinho que você sente na barriga, que não é só um arrepio na hora que você canta, que não é só uma coisa que você vive dentro de um prédio religioso na hora que um homem sacerdote qualquer pregue, mas é algo que faz parte da tua vida inteira, de segunda a segunda. Ela é operante, ela é praticante, ela é ativa, ela é viva, ela determina todas as suas escolhas, todos os seus sentimentos, todas as tuas atitudes. Você vive, se move, existe, você é como ser através dessa fé. É uma fé ativa, é disso que João está falando. Ele está falando, você crê em Deus. O Márcio pregou na semana passada aqui, até os demônios creem em Deus. Aliás, nós não vimos a Deus, eu nunca vi Jesus pessoalmente, espero vê-lo. Mas os demônios já viram e veem, creem e tremem. Mas há uma diferença entre o crer que João está falando e o crer dos demônios. O crer dos demônios não gera obediência. O crer dos demônios não gera serviço. O crer dos demônios não gera atitude. E tem muita gente dentro da igreja que tem a mesma fé dos demônios, que olham para Deus, que se arrepiam com Deus, que tremem na presença de Deus, que até o reconhecem como Deus, mas não praticam, não obedecem, não seguem, não vivem o cristianismo. E João, ele vem a nos convocar a todos para que tenhamos uma fé ativa. Uma fé ativa em Deus. Constable, falando sobre isso, no comentário dele do livro de João, ele compara João com os outros evangelhos e ele diz que João é o evangelho mais sublime de todos. Por quê? Olha lá, Mateus apresenta Jesus como rei, mas não articula a razão da grande autoridade de Jesus. Mateus, ele fala assim, Jesus é rei. Por quê? Porque ele é rei. Porque ele nasceu de uma judia. Mateus começa com a genealogia judaica de Jesus, da linhagem de Davi. João faz isso. Ele mostra por que Jesus é o rei. Porque ele é Deus. Porque ele não está sentado só no trono de Israel, porque ele está sentado no trono de universo. Ele é Deus, absolutamente Deus, totalmente Deus. Foi ele que fez, foi ele que criou e é ele que governa todas as coisas. O livro de Marcos apresenta Jesus como servo, mas não leva em conta sua profundidade de consagração a Deus. Marcos coloca Jesus fazendo um monte de obras, fazendo, tendo poder, mas ele é limitado em mostrar o quanto Jesus era esse ser divino. E não só um ser que recebia poder de Deus, mas um ser que era o poder em si mesmo. João faz isso. João vai mostrar para a gente que Jesus não é só
alguém que recebe poder de Deus, mas que ele é o próprio poder em si. Que ele é a essência do próprio Deus. E que toda fonte, que todo poder e que todas as coisas que existem nesse mundo geram e saem dele. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. O propósito de Lucas é apresentar Jesus como ser humano. Lucas é o cara que mostra Jesus chorando, Jesus com fome, Jesus passando situações difíceis, humanas. Mas ele explica a sua singularidade com relação, não explica a singularidade de Jesus com o resto da humanidade. João faz isso. João começa a dizer assim: olha, esse Deus soberano, esse Deus sublime, esse Deus que é Senhor de todas as coisas, esse Deus que é o Criador do universo, que é a fonte de todo o poder, que é a fonte de todas as coisas, ele se humanizou. Ele entrou num corpo humano e veio viver aqui, em carne e osso, 100% ser humano, inclusive mortal, como todo ser humano. Então João é um livro que ele vai um pouco além dos outros evangelhos, porque os outros evangelhos eles contam a história de Jesus, a história das coisas que Jesus fez. Mas João ele vai além. Ele é o cara que ele explica por que Jesus fez o que fez. Ele explica as motivações de Jesus. E é interessante porque se você olhar para o livro de João, João não coloca um monte de coisa acerca de Jesus. Vou mostrar para você, ó. João não fala a genealogia de Jesus, ele não se preocupa com isso. Ele não fala sobre a história do nascimento de Jesus, que o anjo apareceu para Maria, que José ficou com medo, ele não conta essa história toda. João não fala sobre o batismo de Jesus. João não fala sobre a tentação de Jesus. João não fala sobre exorcismo, Jesus vencendo demônios. João não fala as parábolas, todas aquelas histórias confusas que Jesus contou, difíceis de interpretar, João não conta. João não fala sobre a transfiguração, aquela vez que Jesus apareceu na sua glória para os seus discípulos, João não fala. João não fala da instituição da ceia, não fala do sofrimento de Jesus no Getsêmani e não fala da ascensão de Cristo. Porque João não está preocupado em contar a história de Jesus. Os outros evangelhos, eles são complementares, por isso eles inclusive são chamados sinóticos. Quer dizer, que falam entre si, que se complementam. Eles estão preocupados em contar a história de Jesus. João não está preocupado com isso. João está preocupado em ir lá no cerne da questão e dizer assim: este homem que esteve aqui não era um homem qualquer. Ele era Deus. Ele era completa e totalmente Deus. Crer em Deus é o objetivo de João. E para isso ele vai mostrar a cada linha, a cada passo, a cada palavra, como Deus é. E ele vai fazer isso através da vida de Jesus. Por exemplo, os milagres. João vai contar alguns milagres bem particulares. Ele começa dizendo: olha, Jesus, o primeiro milagre, ele transforma água em vinho. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Só para mostrar que ele tem poder para fazer água virar vinho? Não, ele faz isso para mostrar a preocupação que ele, como Deus, tem da alegria no casamento. Queridos, desde sempre, o propósito de Deus foi fazer homem e mulher. E ele queria que a felicidade e a alegria, que o melhor da vida fosse vivido no ambiente do casamento. Em todo o Antigo Testamento, o vinho é símbolo, sinal de alegria. Não precisa dizer porquê, né? Se você tomar uma tacinha a mais, você vai entender o que eu estou dizendo. E ele está dizendo: olha, eu multipliquei o vinho para mostrar que os meus propósitos como Deus para o casamento continuam o mesmo. Jesus, ele cura o filho do oficial, para quê?
para mostrar o desejo que as pessoas experimentem uma unidade familiar real e concreta. O oficial estava desesperado por causa do seu filho. E Jesus, ele quer trabalhar nos relacionamentos entre pais e filhos. Ele quer curar esses relacionamentos. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias, no final do livro de Malaquias, que ele veio para reconciliar o pai com o filho. Para curar os problemas, as feridas, os problemas relacionais entre família. Marido e mulher, pai e filho. Jesus, ele cura o paralítico no tanque de Betesda, e ele faz isso para mostrar a graça de Deus na restauração do corpo. Deus não quer, nem nunca quis que nós morrêssemos. Deus não criou a doença, Deus não deseja a doença de ninguém. A morte é algo que traz sofrimento a Deus, e Ele quer restaurar a gente. E Ele vai fazer isso. A Bíblia diz que Ele vai fazer isso, que todo aquele que crer em Cristo Jesus, assim como Ele voltou da morte e ressuscitou, também ressuscitará e terá vida eterna com um corpo glorificado como o dele. Então Jesus, ele quer fazer isso. João, ele mostra a primeira multiplicação de pães, dizendo: olha, o amor de Deus é prover as necessidades materiais do seu povo. O Novo Testamento está cheio de exemplos disso. Olha, não fiquem preocupados com o que comer, com o que vestir, o que vocês vão fazer da vida, onde vocês vão morar. Não se preocupem com essas coisas, porque eu, o Senhor, eu cuido de vocês. Eu sou um Deus presente na vida de vocês, eu tenho poder para fazer isso. Então João vai nos ensinar a cada milagre. Ele vai dizer: olha, Jesus anda sobre as águas, e ele mostra com isso que você pode desfrutar de uma paz sobrenatural. Você lembra como é que estavam os discípulos no barco? Todo mundo desesperado, o barco afundando, onda sobre onda, e eles gritando: vamos morrer, e Jesus dormindo. Eles acordam Jesus, desesperados. Jesus sobe na polpa do barco, e a tempestade para. E ele vira para os discípulos e ele fala assim: vocês são tudo louco? Vocês não sabem que eu estou no barco com vocês? Por que vocês estão aí gritando desesperados? Vocês acham que vocês vão morrer se vocês estiverem comigo? Desfrutem da paz que é me ter como Deus. O cego de nascença, Jesus cura a visão daquele homem para poder ensinar que Deus tem e quer que nós tenhamos a compreensão, os nossos olhos abertos. Deus não quer que nós andemos como os fariseus andavam, cegos nos seus delitos e pecados, mas Ele quer tirar a venda dos nossos olhos, como Paulo diz. E todos nós, quando nós temos os nossos olhos descobertos, destapados, nós olhamos para um espelho, e quando nós olhamos para esse espelho, nós não vemos mais a nós mesmos, porque nós somos transformados a cada dia, de glória em glória, passo a passo, de pouquinho em pouquinho. Ao olharmos na imagem, nós não vemos mais a nossa própria imagem, vemos a Cristo. Jesus, Ele é Deus, e por isso Ele quer transformar a minha forma de ver o mundo, de ver as coisas. Ele quer me tirar da cegueira. João, ele vai me mostrar a ressurreição de Lázaro, para mostrar que a graça de Deus nos fornece uma nova vida. Eu não temo mais a morte. Nessa semana, um irmão nosso passou desta vida para uma vida milhões de vezes melhor. E como ele mesmo pediu para cantar, ele disse assim: eu quero que cantem no meu enterro a música Peregrinando. E eu posso imaginar a cena do Dagno entrando no céu: peregrinando, vou pelos montes. Você não imagina? Do jeito que ele era, vivo. E ele já está fazendo isso lá na presença do Senhor. Que é a morte. Medo da morte para quê? Pode matar. Pode matar. Não temo a morte. Não tenho medo de morrer, não tenho medo de doença terminal, não tenho medo de nada disso. Por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Não, porque eu tenho a Cristo. Por causa da graça de Deus.
E Ele tem poder para fazer isso, sabe por quê? Porque Ele venceu a morte. Não foi ninguém que ressuscitou Ele, não. Ele ressuscitou sozinho. Porque Ele é a própria vida em si mesmo. João vai mostrar para a gente que Jesus é quem Ele é pelas coisas que Ele diz. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Isso aponta para o fato de que Ele é a fonte verdadeira de toda coisa boa que existe nesse mundo, da nutrição que a gente precisa para viver. Ele próprio disse para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que brota, que vem da boca de Deus. E quem é a palavra? Ele mesmo. João começa o seu livro dizendo: eu sou o verbo. Ele é o verbo, ele é esse ser, essa palavra que fez tudo, é Ele. João, ele vai falar: eu sou a luz do mundo. É Ele que faz que a nossa vida seja verdadeiramente iluminada. Tem pessoa buscando luz na yoga. Tem pessoa buscando luz em casa maçônica. Tem pessoa buscando luz em tudo quanto é canto desse planeta e não vai achar luz. Só vai achar trevas. Porque só há uma fonte verdadeira de toda a luz, que dele foi criada a luz, e a luz procede e vem, e é natural dele. Algumas pessoas falam assim, os ateus, né? Eles falam assim: mas Deus criou o sol só no terceiro dia, no segundo dia. Que luz que é essa que Ele fala que Ele criou? Fácil, Ele mesmo. Ele é a luz do mundo, Ele brilha. Ele emana a sua luz e Ele deseja que nós tenhamos essa luz. Ele é a porta. Ele aponta para o fato de que Deus é a fonte de toda a segurança. Ele diz: eu sou a porta. E eu estou guardando a entrada do curral das minhas ovelhas. Se você é de Jesus, você tem uma porta que bloqueia qualquer lobo, qualquer bicho, qualquer coisa que queira te fazer mal. Ele cuida de tudo. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo, uma folha de árvore, que Satanás não pode nem tocar naqueles que pertencem a Cristo Jesus. Plenamente protegido. Querido, eu posso viver aqui, eu posso viver no Iraque, eu posso viver em qualquer lugar. A minha segurança não vem de revólver, não vem de polícia, não vem de governo, não vem de Estado, não vem de exército. A minha segurança é o Senhor, porque Ele fez o céu e a terra. João, ele vem nos ensinar que Ele é Deus, e Ele, como Deus, é o bom pastor, e Ele é a fonte verdadeira de todo tipo de cuidado. Você não precisa que ninguém te cuide nessa vida. Meu marido não cuida de mim. Não tem problema, você tem Cristo. A minha mãe e meu pai não cuidam de mim. Não tem problema, você tem Cristo. A Bíblia diz que ainda que um pai se esqueça dos seus filhos, aliás, a Bíblia vai além, ela diz assim: ainda que uma mãe que acabou de parir se esqueça do filho. E como mães fazem isso hoje em dia, não? Parem, enrolam num jornal e joga no lixo. A Bíblia diz assim: ainda que isso aconteça, eu, o Senhor, Deus, próprio Jesus, não esquecerei dos meus filhos. Jamais. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, não importa como você seja, se você tem a Jesus Cristo, você jamais sofrerá falta de cuidados, porque Ele cuida da gente. A Bíblia nos diz, João nos diz, que Ele é a ressurreição e a vida, e fonte de toda a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aliás, quando Ele diz o caminho, a verdade e a vida, todos os artigos estão no singular. É o caminho, não é um dos. É o. Nominativo, masculino, singular. Traduzido, único. Único caminho, única verdade e única fonte de vida. Ninguém vai se aproximar de Deus senão por meio de Jesus Cristo. Não é religião, não é batismo, não é ceia, não é pastor, não é dízimo, não é nada disso. O que nos salva, o que nos aproxima de Deus é Jesus.
Isso aponta para o fato de que Ele é a única e verdadeira autoridade sobre todas as coisas. Ele é a videira, e é isso que João vai falar, e ele aponta para o fato dele ser a fonte de toda fecundidade. Isso quer dizer o seguinte: tudo o que existe, e que brota, e que nasce, e que é bom, vem dele. Se você está nele, você vai ser frutífero. Se você estar nele, você vai dar certo. Não tem como a vida de alguém que está nele não dar certo. Porque aqueles que estão nele geram frutos dele. Ser de Deus. É interessante os encontros de Jesus. Jesus encontra os pior tranqueira da face da terra. Jesus, você acha que isso é ruim? Primeiro cara que Jesus vai lidar, Nicodemos, fariseu. Era tipo um Edir Macedo da vida, trambiqueiro, safado, hipócrita. Sabe esses caras que botam a máscara de religião, mas por dentro é só podridão? É isso aí. Aí, ó. Primeiro encontro de Jesus, os amigos de Jesus, quem ele vai conversar? Gente boa, né? Olha o próximo. Mulher samaritana, teve 6 maridos. O que ela estava não era marido. Promíscua, rodada da banca, passou na mão de todo mundo. Servia uma religião estranha, esquisita, que tinha 2 templos, não sei o que. Jesus marcou uma hora, foi lá conversar com ela. O oficial do rei, autoridade, político, devia ser corrupto do pé à cabeça. Jesus tem um relacionamento com ele. Quem mais? A irmã de Lázaro, Maria e Marta. Elas morrem, Lázaro morre, elas vêm correndo. A culpa é sua, porque se você estivesse aqui... Incrédulas, não acreditam. Viram ele fazer milhares de milagres, mas não acreditavam. Olha os amigos de Jesus, as conversas. Pedro, deixa eu te falar, ainda hoje você vai me trair. Eu não. Eu sou incapaz disso. Pedro não cantava essa música, Leandrão. Porque na primeira esquina, ele já falou, não conheço. Na segunda esquina, não sei quem é. Na terceira esquina, nunca vi esse homem. Anás e Caifás, chefe do sumo sacerdote do templo. Bando de vagabundo religioso, safado. Jesus foi conversar com esses caras. Olha as conversas que João mostra. João mostra essas conversas dizendo assim: não importa que tipo de ser humano seja, Jesus pode transformar a realidade de todos eles. Porque Ele é Deus. As pessoas têm um ditado popular por aí que diz assim: pau que nasce torto nunca se endireita. Eu quero dizer para você que diante de Jesus esse ditado é ridículo, porque pau que nasce torto, Jesus endireita. Eis um deles aqui na frente, ainda um pouco torto, mas ele está endireitando. E eu sei que você é um desses. Então não há ninguém e não há problema de alguém que Jesus não possa mudar. Nessa igreja nós temos pessoas que já mataram pessoas, nós temos pessoas que já foram homossexuais, nós temos todo tipo de gente. Na igreja de Jesus há ex-travestis, ex-assassinos, ex-bandidos, ex-pedófilos, ex-alcoólatras, ex-drogados, e que hoje são pais de família, gente decente, que vive uma vida correta, e que hoje você olha e você não fala assim, não é possível. Não tem como, tem, é ele. A igreja de Jesus está cheia de gente assim. Jesus endireita qualquer um. Ele é Deus. Jesus, Ele endireita até aquele que não acredita que Ele endireita. Tomé. Jesus ressuscitou, está vivinho. Não ressuscitou nada. Ressuscitei, rapaz, sou eu, estou aqui. Mostra os buracos que eu quero ver. Está aqui os buracos do prego aqui. Jesus, Ele é assim. Qual o propósito disso? João nos diz. Ele vai apresentar Jesus assim para que a gente creia e possa glorificar a Deus.
para que a gente creia e como resultado do conhecimento da verdade, eu possa glorificar a Deus. Agora, glorificar a Deus não é você vir no culto e dizer assim, ó glória! Não. Glorificar a Deus não é algo que você faz aqui cantando. Glorificar a Deus não tem a ver com cantar, não tem a ver com gritar, não tem a ver com cair para frente, para trás, não tem a ver só com oração, não tem a ver só com leitura da Bíblia. Glorificar a Deus tem a ver com o propósito que João vai dizer, para que vocês vivam. Essa crença, esse glorificar, é uma expressão diária em tudo que a gente faz. Por quê? Como é que pode eu ter recebido uma graça tão grande de receber esse menino nos meus braços e ele nascer dentro de mim e eu desfrutar do poder, da redenção, da graça, de tudo que ele oferece e continuar do mesmo jeito? Como é que pode? Aqueles que têm Jesus, eles não conseguem continuar os mesmos. Alguma coisa os empurra todo dia. E a cada dia que passa, eles mudam. Eles são transformados. Porque nós cremos para vivermos. Ele nos deu fé nele, para que nós vivamos nele. E a minha pergunta para você essa noite é: você crê em Deus? Eu não estou perguntando se você acredita em Deus. Eu não estou perguntando se você canta. Eu não estou perguntando se você é batizado, se você é membro de uma igreja, se você participa de uma religião. O que eu estou perguntando é: você crê que Jesus Cristo é Deus e que esse algo poderoso que essa fé gerou dentro de você tem te transformado? Porque eu conheço muitas pessoas que dizem que creem, mas quando eu olho para as atitudes dessas pessoas, eu não consigo ver essa crença. Quando eu olho para palavras que essas pessoas dizem, eu não consigo ver essa crença. Quando eu olho para o casamento dessa pessoa, eu não consigo ver essa crença. Quando eu olho para os filhos dessa pessoa, eu não consigo ver essa crença. Quando eu olho para a vida profissional dessa pessoa, eu não consigo ver essa crença. Porque esse tipo de crença que acredita, mas que não pratica, até o diabo tem. Eu estou perguntando para você se de fato você crê no Senhor Jesus Cristo. E se você de fato crê no Senhor Jesus Cristo, você está num processo contínuo de mudança, de transformação, de aprendizado, de obediência, de santidade e de mudança de vida. É esse evangelho que ele veio pregar. E nesse ano todo nós vamos olhar detalhes de tudo isso que a gente viu aqui. Mas eu quero terminar essa primeira noite perguntando para você: você crê em Jesus Cristo? Se você está olhando para suas próprias atitudes e está vendo, não pastor, eu não creio. Da boca para fora eu creio. Na hora de cantar eu creio. Dentro da igreja eu creio. Mas eu saí na rua, eu estou percebendo que eu não creio em Jesus. Se você ainda não fez isso, você pode fazer isso hoje. Você pode fechar os seus olhos. Você pode abaixar a sua cabeça e você pode dizer: Deus, eu não consigo crer no Senhor. Eu falo que creio da boca para fora, eu canto que creio, eu venho numa igreja que crê, mas no meu coração eu sinto só um vazio, um desespero, uma solidão, e eu não consigo ser transformado. Por favor, Deus, age em mim, age no meu coração, entra dentro de mim, nasce Cristo em mim, para que eu creia. E você pode pedir isso para Deus hoje. Vamos fazer isso juntos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, Deus amado, Senhor da nossa vida e da nossa história,
Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor se faça presente no coração das pessoas essa noite aqui, Senhor. Eu quero te pedir que, se há alguém essa noite aqui, Senhor, que ainda não creu no Teu nome, que ainda não recebeu a fé verdadeira, transformadora, que muda todos os paradigmas, que transforma o viver, que se tem alguém aqui que ainda não teve o Cristo vivo dentro de si, Senhor, por favor, que o Senhor hoje possa salvar esta vida, Senhor. Que hoje corações possam ter Jesus nascendo, como se fosse recebendo um filho do próprio Deus. Que hoje, Senhor, esses corações possam receber o Salvador e entregar a vida completamente a Ele, reconhecendo que Ele é o único Deus, que Ele é o único Senhor de todas as coisas. Que hoje essa pessoa, Senhor, essas pessoas que estão aqui, se existem pessoas que ainda não creiam, possam ter essa capacidade dada pelo Senhor, ó Pai. E eu peço a Ti também, ó Deus, por aqueles que já creram, mas que por algum motivo deixaram sua fé se abrandar, se amornar, se acomodar, e não estão produzindo frutos, e não estão agindo, não estão servindo, não estão trabalhando, não estão frutificando para o Seu nome. Que o Senhor haja nesses corações. Quebranta corações essa noite, Senhor. Transforma vidas, ó Pai. Que vidas infrutíferas, improdutivas, que casamentos que vêm vivendo verdadeiras guerras, que filhos mal criados possam ser transformados para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Seu poder de Deus, de plenamente Deus, possa ser manifesto nas famílias, ó Pai, nos profissionais, nas almas, nos sentimentos. Aqueles que estão vivendo com uma tristeza profunda, Senhor, que estão desistindo da própria vida, que estão pensando em suicídio, age nessas vidas essa noite, Senhor. Os corações cheios de pecado, limpa-os, ó Deus, entra com a vida do próprio Deus, que Jesus Cristo possa ser Senhor desses corações. Age, Pai, com a Tua graça, que vale mais do que a própria vida, e que o Senhor possa transformar olhares tristes e bocas que lamentam em risos de alegria. Enche, Senhor, os corações de paz, de esperança, da certeza, da segurança que há em Ti. Que somente o Cristo vivo possa reinar nessas vidas, Senhor. É o que eu peço e é o que eu oro por cada um aqui, Senhor. E eu faço isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Querido, se você hoje tomou uma decisão por Jesus Cristo, e você não sabe o que fazer, como é que começar, me procura. Procura o pastor Márcio, nós podemos te ajudar, nós queremos te ajudar. Se você está confuso no seu casamento, na sua vida, e Jesus não está reinando lá, me procura. Eu estou ali na porta sempre no final do culto. Vamos marcar um dia essa semana, vamos conversar. Vamos reativar e deixar Jesus reinar no coração. Amém?